Bom dia, paz do Senhor. Irmãos, hoje nós estaremos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus, agora com o título de O Verbo de Deus, onde vamos falar da revelação de Jesus Cristo como Filho de Deus, como a divindade e sobre a sua divindade. Amém? Eu quero orar antes da gente começar. Seja bem-vindo, você que está aí do outro lado, seja muito bem-vindo, que o Senhor te abençoe. Pai, em nome de Jesus, peço ao Senhor que nos conceda a graça de podermos meditar junto com meus irmãos, Senhor, a respeito deste assunto, a respeito da Tua Palavra. Agradeço ao Senhor de coração pela oportunidade que o Senhor vem me concedendo, Senhor, todos esses dias, e peço a bênção do Senhor para mim e para os meus irmãos que estão do outro lado, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o Verbo de Deus, a divindade de Jesus. E nós começamos então no primeiro versículo do Evangelho de João. E lá o apóstolo então escreve, orientado pelo Espírito Santo, e ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Verbo estava no princípio com Deus, e o próprio Verbo, e o Verbo era o próprio Deus. É verdade. Nesse versículo, então, do Evangelho de João, recebe essa revelação maravilhosa de Jesus como Verbo de Deus, né? A palavra viva do Deus Criador de todas as coisas. Né? O Logos, no texto e no grego original, o Logos de Deus, Logos, a palavra, o Verbo. E gramaticalmente, o Verbo, ele executa, né? Ou ele faz a ação do sujeito, que no caso o sujeito é Deus. Então Jesus, ele executa a ação de Deus aqui no mundo. Né? O próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. De mesma essência, de mesma... Jesus está no Pai, o Pai está em Jesus. São uma só coisa. Não sei se assim dá para entender melhor. A mesma essência. Jesus é o Pai, Jesus é Deus. Ele e o Pai são um. O Verbo vivo que desceu dos céus, é uma menção à palavra criadora de Deus. O Deus que fez todas as coisas, o Deus que fez os céus, a terra, tudo que neles há, o Deus que através da palavra, do Verbo, do Logos, criou os céus dos céus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, diz a palavra de Deus. Foi Jesus quem criou tudo isso. E aí vem o salmista e diz: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. E quando a palavra de Deus fala sobre o exército dos céus, ela fala a respeito de todos os seres criados nos céus, todos os seres celestiais, os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins e todo ser celestial que talvez a gente nem saiba que existe e que nós conheceremos quando estivermos lá.
nós os veremos, estaremos juntos com eles, faremos também parte desse exército dos céus, né? Mas fala também a palavra do exército dos céus que nós vemos, o sol, as estrelas, os planetas, ou seja, toda essa criação tão maravilhosa feita por Deus mediante ou através de Jesus. É pela sua palavra, o Logos, Criador de todas as coisas, é que foram feitas todas essas coisas. E é também uma menção à sua palavra reveladora. Deus revela-se através da sua criação. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento as obras de suas mãos, e Ele se revela, sabe, nas nossas vidas, Ele se revela no mundo, Ele se revela no universo, através de todas as coisas criadas. Eu me lembro de uma revelação maravilhosa contada na Bíblia, do episódio em que Jesus leva os seus discípulos para Cesareia de Filipe. E lá, em Cesareia de Filipe, Jesus questiona os seus discípulos. Primeiro perguntando, o que é que o povo diz que eu sou? E os discípulos responderam e disseram, olha, Jesus, alguns dizem que o Senhor é um profeta. Outros dizem que o Senhor é um homem bom. Outros dizem, e assim foram enumerando as qualidades, né, os adjetivos que as pessoas viam em Jesus. Mas Jesus questionou seus discípulos. E ele disse, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E eu imagino que houve um silêncio naquela hora. Sim, porque a palavra de Deus nos constrange, nos questiona, né? E naquele momento houve um silêncio, de repente Pedro, o apóstolo Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Que revelação maravilhosa teve Pedro, que coisa incrível, que coisa sensacional, maravilhosa. Jesus ficou tão contente, disse, Pedro, não foram os homens que te revelaram essas coisas, mas foi o meu Pai que está nos céus. A palavra reveladora de Deus, a palavra de revelação. E a revelação que está na palavra, na Bíblia, sabe, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem que nos questionar. Nós temos que nos sentir constrangidos quando lemos a palavra de Deus. Ela tem de questionar a nossa vida, questionar as nossas ações, as nossas motivações. Né? Sua palavra reveladora. E aí vem novamente o salmista e diz, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Glória a Deus. E continua então o salmista dizendo, para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Para sempre a palavra de Deus, a palavra de Deus é a palavra eterna. Todas as coisas vão passar, tudo passa, meu irmão e minha irmã, tudo passa, a sua dificuldade passa, os seus medos passam, a sua preocupação passa, a sua ansiedade passa, também passa ou passará toda essa natureza criada, passará os céus, passará a terra, tudo passa, mas a palavra de Deus, esta
está firmada no céu. Não passará, disse Jesus. E por fim, é uma menção à sua palavra salvadora. Deus nos enviou a palavra salvadora, e essa palavra é Jesus. Não há outro nome, diz a Bíblia, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo, Salvador, o Filho do Deus vivo, que deixou os céus, deixou tudo que é dele, toda a sua glória, todo o seu poder, todo o seu louvor, deixou e se apresentou neste mundo como um de nós, como ser humano, como um homem, fraco, frágil, assumiu um corpo humano, mas viveu uma vida perfeita. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E ele fez isso por amor a mim e por amor a você. Ele veio ao mundo morrer na cruz para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. O salmista disse: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Sabe o que nos é mortal, irmão? É o pecado. O pecado é mortal, o pecado mata. O Espírito Santo diz: o salário do pecado é a morte. Mas ele completa: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele não para na primeira parte, na primeira frase. Mas o pecado é o que nos é mortal. E Jesus veio para destruir a morte. Jesus veio para vencer o que nos é mortal e nos dar a vida eterna. No Evangelho de João é ressaltada, então, a importância de crer em Jesus. A importância de crer em Jesus. Mas às vezes a gente confunde crer por acreditar. Irmão, crer na Bíblia é uma palavra que está bem próxima de fé. Fé e crer. E não significa simplesmente acreditar. É claro que está contido nela, né, esse sentido de acreditar, mas todas as pessoas acreditam em Deus, todas as pessoas acreditam em Jesus, sabem que Jesus veio ao mundo, sabem que Ele morreu pelos nossos pecados. A Bíblia diz que até o diabo crê e treme, mas isso não muda nada. Quando a Bíblia fala dessa importância de crer em Jesus, é porque crer na Bíblia é muito mais do que acreditar, é ter confiança nele, é confiar na palavra de Deus, no Verbo, o Verbo que se fez carne, no Verbo de Deus, no Logos de Deus. É confiar que ele veio ao mundo para nos salvar, que ele veio ao mundo morrer na cruz para perdoar os nossos pecados. Na verdade, a palavra crer tem dois sentidos, biblicamente falando: crer em alguém e crer em alguma coisa. Crer em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador, e crer na sua morte vicária a nosso favor. Assim vem o apóstolo João continuando, e ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aos que entregaram a sua vida, é o sentido do crer bíblico, entregaram todo o seu ser nas mãos de Jesus, nas mãos do Salvador.
Isso é confiança, abrir mão das suas razões, abrir mão dos seus direitos, abrir mão da sua vida por causa de Jesus. Agora, a palavra de Deus, porque muitos dizem isso, que Jesus morreu para salvar a humanidade. E é verdade, está escrito. Mas também, só receberá esta salvação, só receberá a vida eterna aqueles que o receberem. Ele morreu por todos, mas nem todos o desejam. Quando o apóstolo João está dizendo isso aqui, o versículo antes ele diz, ele veio para o que era seu. Como eu disse no início, Jesus criou todas as coisas, criou os céus e os céus dos céus, criou este planeta que nós vivemos, criou o exército dos céus, criou toda essa criação tão maravilhosa que nós conhecemos e as coisas que nós não conhecemos. E ele veio. Quando veio para salvar, ele veio para o que era seu, pois todas as coisas pertencem a ele. Todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Mas os seus não o receberam, nem todos o receberam. Nem todos quiseram Jesus. Nem todos quiseram receber ou querem receber a vida eterna em Jesus Cristo e preferem ficar tentando por conta própria conseguir a vida eterna. Não conseguirão. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Mas quem são esses? A saber, aos que creem no seu nome. Então, irmãos, crer é a resposta do ser humano com a sua mente, com o seu coração e com toda a sua vida, a ação salvadora de Deus. É a entrega do ser humano a Deus através de Jesus Cristo. É a única resposta que nós podemos dar a Deus, é a nossa entrega a Ele. Além disso, não temos nada para entregar ao Criador. Crer é a resposta do ser humano. Com todo o seu ser, a ação de Deus para a salvação. E essa resposta só é válida, só pode ser feita por meio de Jesus. Quando a pessoa crê em Jesus, ela recebe a vida eterna. E aí, Jesus disse, de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas esta vontade só se cumpre na vida daquele que crê em Jesus. Assim nós ficamos por aqui nesse estudo, prosseguiremos no próximo, se assim o Senhor nos permitir. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de paz, de harmonia, de alegria no Espírito Santo, em nome de Jesus.